Bom, sétimo ano, aqui o professor Valdivino, vamos dar sequência às nossas aulas, às nossas videoaulas. Não deixem de fazer as atividades, já tenham vários vídeos aí postados, tá? Não deixem de fazer as atividades, envia para mim, para que eu possa corrigir e manter a presença de vocês. Beleza? Então vamos para a nossa aula de hoje. Bom, sétimo ano, geometria, terceiro bimestre, né? Dando sequência a nossos vídeos, né? Que nós já tem algumas postadas referente ao terceiro bimestre, vamos dar sequência. Antes aqui, vamos fazer uma breve revisão do conteúdo passado, entendendo algumas palavras. Por exemplo, que são sólidos geométricos. Sólidos geométricos são figuras tridimensionais. O que são figuras tridimensionais? São aquelas figuras que têm nelas o comprimento, a altura e a largura. Ou largura e altura e comprimento, beleza? Não precisa ser nesta ordem, mas tem que ter as três dimensões. E isso só encontra nos sólidos geométricos, tá? Figuras planas. Figuras planas é a superfície. São figuras de superfície. São figuras que possuem apenas duas dimensões. Comprimento e altura, comprimento e largura. Um exemplo, a mesa, né? A mesa de casa, ela é uma superfície plana. Você só tem nela duas dimensões. Tem o comprimento e a altura. Ou largura, né? Tanto faz. Contorno das figuras. Contorno das figuras são as linhas ou segmentos fechados e não apresenta cruzamento. Então, se eu quero seguir o contorno da figura, eu vou seguir linhas. Também pode ser chamado segmento. Segmento porque ele começa em um ponto, né, e termina em outro. Fechado e não tem cruzamento. E a palavra-chave agora nós vamos ver o que é o perímetro. Gente, perímetro é o contorno de qualquer figura. Então, é a soma de todos os lados dessa figura. Aí eu tenho aqui alguns exemplos, ó. Eu tenho aqui uma superfície plana. Essa superfície eu só tenho duas dimensões. Toda superfície plana tem duas dimensões. Olha aqui, ó, o comprimento e olha aqui a altura. Duas dimensões, superfície plana. Região plana, superfície plana, tá? E ele pede o perímetro. Lembrando que essa figura aqui é um retângulo, tá? Por que eu sei que é retângulo? Retângulo é porque, ó, você tem ângulos de 90 graus, tá? Todos os ângulos formam um ângulo de 90 graus. E os lados opostos são paralelos. Então, esse lado é paralelo com esse. Este lado é paralelo com esse. Por isso que eu sei que ele é retângulo. E as suas dimensões têm tamanhos diferentes. Olha aqui, ó. Esse comprimento aqui, ele vale 5. Então, ele é o mesmo desse aqui. E esse comprimento aqui, ó, que é essa altura vale 3, que é o mesmo daqui. Tá? Quando ele pede perímetro, lá é claro, o perímetro é o contorno de qualquer figura plana. De qualquer figura. Perímetro é o contorno de qualquer figura. Então, é a soma de todos. Então, se eu sair daqui, eu vou, ó, dar um contorno na figura, ó. Eu vou somar todos os lados. Então, montando o seu cálculo, você vai ser assim, a ordem não importa. Então, você tem 5 mais o 5, porque esse comprimento é o mesmo desse. Mais 3, que essa altura é a mesma dessa. Aí, 5 mais 5, 10, né? 3 mais 3, 6. Portanto, este perímetro ele vale 16. Próxima. A próxima que nós temos aqui. Lembrando vocês que eu tenho um polígono aqui, ó, a figura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tá vendo que eu coloquei aqui um tracinho? Tá vendo o tracinho aqui? Por que eu coloquei esse tracinho? Para dizer que todos os lados têm o mesmo tamanho. Se todos os lados têm o mesmo tamanho, ele é um polígono regular. Polígono regular tem todos os lados iguais. Então, ele é uma região plana. Aqui eu só tenho comprimento e largura, comprimento e largura, comprimento e largura. E ele pede o perímetro. Então, se eu quero o perímetro, o que eu faço? Eu vou somar. 6 mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. O perímetro é a soma do contorno da figura. Então, é 6 mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tem mais um 6, né? Que são 6 lados, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, 6 vezes 6, tabuadinha, né? 6 vezes 6, 36.
Ou então, se vocês não quiserem decompor, pessoal, vocês podem fazer assim também, ó. Perímetro é igual. A figura tem, se for regular, óbvio, se for regular, ela tem todos os lados iguais. Então, é 6. E o valor de cada lado vale 6 vezes 6. Que dá 6 vezes 6, 36. Tá? E aí tem os meios de vocês fazerem isso. Aqui você poderia colocar, ó, nessa questão aqui, você poderia ter feito assim, ó, 2 vezes 5 mais 2 vezes 3. Por que 2? Porque o 5 repetiu 2 vezes. É igual aqui, ó. Por que o primeiro 6? Porque o 6 repetiu 6 vezes. Então, 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes 3, 6. 10 mais 6, 16. São meios que você pode ir organizando. Agora o próximo. O octógono regular possui perímetro igual a 176. Determine o valor do lado desse octógono. Gente, olha só. Aqui é um problema. E normalmente essas questões de perímetro acontecem muito em forma de problema. E ele vai te dar um problema e você vai ter que interpretar. Lembra você que ele está dizendo que o perímetro é 176. E ele quer saber o valor do lado. Então, ele já está dando esse valor aqui, por exemplo, ó, 36. Só que aqui é 176. Ele já está dando a soma. Então, eu somei todos os 8 lados do octógono e deu esse valor. Só que eu não sei o valor do lado. Como é que eu faço isso? É fácil, gente. Se ele quer, ele está dando que o perímetro é o quê? É a soma de todos os lados. Então, é L mais L mais L mais L. E aí vai, certo? Só que o perímetro ele me deu. Quem é o perímetro? É 176. Quantos lados eu tenho? 8. Aí eu ponho o L do lado, porque eu quero descobrir o L. Aí eu vou passar dividindo. Então vai ficar 176 dividido por 8. Aí você vai ter o valor do lado, certo? Fazendo essa divisão de 176 dividido por 8, vai dar exato 22. Então, o meu lado é igual a 22. Beleza? Tá claro para todo mundo? Claríssimo, né? Tá. Questão 2, ou questão 2. Olha, segurar as folhas aqui. Então, bora ver. Polígonos são figuras planas. Agora vamos entender o que é um polígono, tá, gente? Polígonos são figuras planas, fechada, formada apenas por segmento de retas que não se cruzam. Então, se eu perguntar para você o que é um polígono, você vai me falar: polígonos são figuras planas, formadas por segmentos de retas fechadas e não se cruzam. Por exemplo, esses dois exemplos aqui é um polígono. Tudo é formado por segmento de reta, segmento porque ele começa num ponto e termina em outro. É uma figura fechada. E veja se algum se cruzou entre si. Nenhum. Esse aqui também é um polígono. Beleza? Mas vamos lá. Por exemplo, aqui. Isso aqui é um polígono. Por que é um polígono? É uma figura fechada. Primeira característica é isso. Figura fechada. Tá vendo lá? Figura fechada. Formada por segmento. Veja que aqui é segmento. Ele começa aqui, termina aqui, ó. Começa aqui, termina aqui. E vai fazendo segmento. Não importa, tem um maior, tem um menor, não importa. É segmento. Veja se algum se cruzou. Nenhum se cruzou, então ele é um polígono. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Isso aqui não é polígono. Por que ele não é polígono? Ele não fechou, ele é uma figura aberta, ele não é polígono. Isso aqui é uma linha, certo? Então ele não é polígono. Isso aqui não é polígono porque ele não é fechado. Esse aqui também não é polígono porque ele cruzou, ó. Não pode se cruzar. Polígono não se cruzam. Então, a partir do momento que ele se cruzou, ele não é polígono. Agora aqui, ó, figura parte redonda. Você tá vendo que você tem essa partezinha redonda? Ele também não é polígono. Ele é fechado, ele tem um segmento, mas ele tem uma parte redonda. Então ele é um corpo redondo, mas ele não é polígono, tá? Então ela não é polígono e nem é uma figura plana. Por quê? Para ser plana, tem que ter comprimento e altura ou largura. E para ser polígono, tem que ser segmentos fechado e não se cruzam. Não tem nada de redondo. Como ele é redondo, não é segmento. Nomenclatura dos polígonos. Nomenclatura é o nome que você dá para os polígonos. Todo polígono ele vai ter um nome.
e esse nome é dado devido à quantidade de lados. Então veja as características. Ó. O nome dos polígonos é dado devido à quantidade de lados que a figura possui. Nós já olhamos uns aí atrás, tá? Existem infinitos polígonos, porque cada figura vai ter a sua quantidade de lados. Polígonos regulares são aqueles que possuem todos os lados e ângulos iguais. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho aqui um exemplo bem clássico de um polígono regular, quadrado. Porque, ó, todos os ângulos e todos os lados são iguais. Triângulo equilátero é outro, é um polígono regular. Por quê? Ó, triângulo equilátero ele tem todos os lados, todos os ângulos iguais. Pessoal, esse valor desse ângulo aqui, ó, esse quadradinho vale quanto? 90. 90 mais 90 mais 90 mais 90. Se eu somar todos eles, vai dar um total de 360. E o triângulo equilátero, todos os ângulos são iguais, então tem que ser 60, 60 e 60. Se eu somar os três, tem que dar 180, porque a soma de qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar exato 180. E a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero tem que ser 360. Quadrilátero, figura de 4 lados. 3 lados é o triângulo. As figuras que possuem apenas 1 e 2 lados ou segmento não é polígono, por isso não recebe nome. É óbvio, né, pessoal? Para ser polígono vai fechar. Como que você consegue fechar uma figura de um segmento? Jamais. Um segmento, ó. Como é que você fecha isso aqui? Não existe. 2 segmentos. Como é que você fecha isso aqui? Não existe. Então você só consegue fechar uma figura a partir de 3 segmentos, tá? Ou 3 lados. Por isso que você só vai receber nome figura de 3 lados para cima. Ó, os que recebem nome são aqueles que possuem de 3 segmentos acima. Então vamos lá. E aqui está o nome das belezuras. Coloquei aqui para vocês, muito importante, ó, número de lados dos polígonos. Isso aqui, pessoal, você vai levar para toda a sua vida do ensino básico e quando estiver no superior também. Triângulo, você já sabe por que ele recebe esse nome, porque eu tenho 3 lados e 3 ângulos. E aí você tem, né, vários tipos de triângulos, né, gente? Quando nós chegarmos nessas figuras em si, nós vamos entender cada uma. Existem vários tipos de triângulo. Tem o triângulo equilátero, triângulo isósceles, triângulo escaleno. Nós vamos estudar todos eles depois. E os quadriláteros? Eu coloquei essa setinha aqui, porque aqui você tem que ficar muito atento. Quando eu falo um polígono de 4 lados, o que vem na tua cabeça? Óbvio que é o quadrado, gente, mas não é quadrado. Ele é um dos, mas não é só ele. Por isso que a palavra correta é quadrilátero, porque aqui dentro desses quadriláteros tem os polígonos de 4 lados. Quem são eles? São 5. Esses polígonos de 4 lados é o quadrado, é o retângulo, é o losango, é o paralelogramo e é o trapézio. Depois eu vou mostrar cada um, mais embaixo para baixo. Por isso que você não pode simplesmente dizer qual é o nome do polígono de 4 lados, sem me falar quadrado. Se você não está errado, mas sua resposta está incompleta. Porque o polígono de 4 lados é chamado de quadriláteros, porque inclui, são 5 no total, beleza? 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono, hexágono, tanto faz, tem gente que fala hexágono, outros falam hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. Ai, professor, tem que gravar esses nomes? Tem. Eu não gosto da palavra decorar, eu gosto que você aprende. Você tem que gravar esses nomes, isso vai ajudar muito para você nos cálculos, tá? 11 lados, um decágono. Você viu que eu coloquei algo de azul e coloquei algo de vermelho? Ó, a partir do 11 você sempre vai ter, porque o 10 não é decágono, o 11 está acima de 10. Então você vai colocar 1, que vem do número 1, decágono. Todos vai ter a palavra decágono. Ó. 12, dodecágono. 13, tridecágono. 14, tetradecágono. 15, pentadecágono. 16, hexadecágono. 17, heptadecágono. 18, octadecágono. 19, eneadecágono. E o 20 é o que vai mudar, é o icoságono, tá? Gente, vocês é obrigado a saber até o 20. E o que a gente vai ver depois disso aí é muito difícil aparecer, tá? Mas até o 20 somos obrigados a gravar. E não é difícil, não. Do 3 até o 10 é fácil assim, ó. Tri, quadrilátero, penta, Brasil é pentacampeão, hexa, hepta, octa, ennea, deca. E acima a palavra decágono vai estar em todos, exceção do 20. E aí você coloca só o prefixo antes.
um, do, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, ênea, tá? Os polígonos de 4 lados são chamados de quadriláteros. E tá aqui, ó. Quadrado, retângulo, losango, trapézio e paralelogramo. Tá aqui. Quadrado, retângulo, losango, trapézio e o paralelogramo. Pessoal, o paralelogramo e o retângulo, ele é muito parecido, inclusive a fórmula. A única diferença é que o paralelogramo, ele tem esse lado paralelo aqui, ele é um pouco... O retângulo, ele desce em linha reta. Retângulo, reto. Entendeu? E o paralelogramo não. O paralelogramo ele já não desce em linha reta, ele vai descer um pouco inclinado do seu lado. Entendeu? Mas também os lados opostos não se cruzam. E detalhe, ele vai formar um ângulo aqui, ó. Se eu descer aqui, ó, e prolongar aqui, ó, ele vai formar um ângulo de 90 graus com a base. Beleza? Então essa é a diferença, mas ele é um polígono também. Tá claro? Tá difícil? Tá nada, né? E agora, pessoal... Beleza, meninos,